Bom dia a todos. Somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que oferece para você, para seus amigos e toda a sua família, cursos avançados, cursos de formação e de tratamento, psicanálise transpessoal, reiki, meditação, relaxamento, polarização e tudo aquilo que vai poder te auxiliar. Cromoterapia, acupuntura, é um espaço de terapias alternativas. Temos tratamento em grupo e tratamentos individuais. Todos os sábados, das 19 às 20 horas, temos o curso de psicanálise transpessoal à distância, onde você pode fazer sua terapia, pode assistir terapias e estudar. E isso vai te desenvolver, vai te auxiliar, vai melhorar suas possibilidades aqui na Terra. Venha participar dos nossos cursos. Terça-feira agora terá início o curso de psicanálise transpessoal presencial com a professora Remisa. Na outra terça-feira teremos o curso de constelação familiar com a professora Cristina. Venha participar. Na quinta-feira temos Yoga do Riso, das 19 às 20 horas, e às 20 horas temos o curso de Reiki com tratamento e teoria. Venha participar. Convide seus amigos, convide sua família e faça um trabalho para você e para todo o universo. Melhorando as vibrações, nosso universo vai melhorar. Hoje vamos continuar o estudo do livro A Medicina da Alma, de Dr. Norberto Kepp, Medicina Psicossomática. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção aos problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Falamos no último encontro sobre histeria, uma grande estrela. A histeria provoca depressões, obsessões, angústia, fobias, manias, etc. Provoca paranoia, catatonia, esquizofrenia, epilepsia, psicose maníaco-depressiva. Aparece uma estrela num gráfico e no centro temos a histeria. Essa estrela poderá caracterizar bem o que penso sobre o assunto. O essencial da neurose é a histeria, que servirá posteriormente de fundamento às obsessões, ideias fixas, etc., que constituem processos secundários, como se fossem crescimentos numa determinada direção.
As próprias doenças mentais, se bem que contenham o componente bioquímico ou bioelétrico, possuem também outro neurótico. Assim sendo, a psicanálise só resolve com segurança o problema neurótico. Por este motivo, no Hospital Neuropsiquiátrico do professor Hans Hoff, em Viena, todo psicótico tem que fazer psicoterapia após a atenuação de sua doença mental. Então, a psicoterapia é indispensável para todas as pessoas. Ela favorece a consciência, ela nos favorece. Ela deve ser feita em grupo e individualmente. Além disso, temos que fazer os estudos. O próprio conceito de histeria vem se alargando cada vez mais, podendo ainda englobar todo o campo psicopatológico. Até hoje, existe discussão sobre o processo de psicoterapia em indivíduos portadores de outros tipos de neurose. E o próprio Freud aventou a possibilidade de se criar um novo método para eles, pelo menos de início, a fim de se eliminar a angústia que impede a entrada no seu inconsciente. Um dos elementos existentes em toda a personalidade histérica é a desconfiança em relação aos outros, ou pelo contrário, uma confiança singela, exagerada. Como não existe coerência em sua atitude emocional, intelectualmente tem um pensamento ilógico. Nunca podemos confiar no histérico. O que ele falou há uma semana pode negar terminantemente hoje, porque o mecanismo de repressão é o mais usado. Ele se esquece mesmo. Ele sofre de uma grande insatisfação sexual, motivo pelo qual procura afoitamente os prazeres sensoriais. Mas como não consegue ser feliz sexualmente, não consegue dar afeto maduro a ninguém. Pode derivar para os outros prazeres, os da mesa, falar demais, apegar-se ao dinheiro, etc. E como nunca consegue achar solução para a sua desmesurada sede de prazer, agride os semelhantes e os culpa de todos os seus problemas. É o famoso bode expiatório que, de modo geral, todo neurótico precisa, e o mais equilibrado é sempre o mais visado. A psicanálise, com o tempo, tira a lança do doente, mas deixa-o com o escudo. A histeria é a doença que ocasionou essa imensa literatura romântica sobre a neurose e o seu tratamento. Nos livros, filmes de cinema e televisão, e na mente do povo, existe a ideia de que o processo evolui num clima emocional mais ou menos dramático, culminando numa determinada crise esperada e desejada, que finalmente libertará o doente do seu mal. Não resta dúvida, porém, que a pessoa histérica cria ao seu redor um ambiente instável, gerando intranquilidade aos seus companheiros. A senhora LL veio ao tratamento analítico por motivo de sua atitude hostil à família e pelo seu total desinteresse ao casamento. Durante 2 anos de análise, evitou qualquer referência à sua problemática central. Teve um certo ajuste à realidade, entrou numa faculdade, conseguiu algum sucesso social, mas recusava qualquer objetivo afetivo. Um dia, procurando fotografias antigas,
deparou com a de um professor de música, a quem dera muito afeto. Depois de algumas sessões, lembrou-se que nos 7 anos fora visitar a esposa desse professor e ficara muito chocada por vê-la sem cabelos e doente, numa cama. Dias depois ela faleceu. Daí em diante, sentia-se como se ela própria tivesse morrido. Nunca mais se interessou por questões afetivas, fechando-se cada vez mais no seu mundo interior. Esse foi o ponto culminante da análise. A mesma crise que havia sofrido naquela ocasião repetia-se agora com toda a dramaticidade típica nesse tipo de personalidade, mas resolvendo definitivamente sua doença. Mas durou 2 anos para chegar aí. A senhora L.L. passou por muito tempo sem notar a fisionomia das outras pessoas. Do mesmo modo que, ao visitar aquela doente cancerosa, havia reprimido seus traços. Na adolescência, tinha uma cachorra. Um dia deixou o portão aberto. Ela saiu à rua e foi morta por um caminhão. Sentia-se como se fosse a assassina. Agora castigava-se, vestindo-se mal, não usando pintura e evitando qualquer atitude de agrado ao próximo. Somente quando reconheceu sua conduta patológica, seu desejo de matar a mulher do professor e a necessidade de se castigar, é que recuperou uma conduta normal, voltando ao convívio dos seus. Uma tendência recalcada aumenta de força. Por este motivo, o indivíduo histérico se mostra muito mais interessado pelo sexo, rejeitando-o ao mesmo tempo. Mostra-se mais perverso e maníaco, com esse assunto parecendo gravemente anormal. É justamente na histeria que vemos todos os efeitos desastrosos de uma educação sem o devido esclarecimento sobre nossas funções biológicas. Se bem que o fator principal seja a própria imaturidade dos pais, que se transmite aos filhos e não propriamente ao esclarecimento intelectual. Aliás, o medo a essa explicação já implica na existência daquela imaturidade. Se para o psicanalista é importante saber o diagnóstico exato, para o psiquiatra é muito mais importante, devido ao tipo de tratamento empregado, meios químicos, eletrochoques, etc. Se para o doente mental não é conveniente de início uma análise profunda, para o neurótico é contraindicada, seja a insulinoterapia, a sonoterapia, hibernação artificial, hipnose, etc., porque ele deve acordar e não reprimir mais ainda os fatos que lhe são desagradáveis. Então, precisamos ouvir e prestar muita atenção em todos esses estudos. Carl Abraham, contemporâneo de Freud, fez o seguinte esquema sobre os fundamentos das doenças mentais. Estágio da organização da libido. 1. Oral primário, sucção do dedo. 2. Sadístico oral, tardio, canabalístico. 3. Sadístico anal, primário. 4. Sadístico anal tardio. 5. Genital primário, fálico. 6. Genital final. Estágio de desenvolvimento, ponto dominante do amor objetal, de fixação. Autoerotismo
não objetal, pré-ambivalente. Vários tipos de esquizofrenia. Narcisismo total, incorporação do objeto. Maníaco depressivo. Amor parcial com incorporação. Paranoia e paranoide. Amor parcial, neurose compulsiva. Amor objetal com exclusividade genital, histeria. Amor objetal pós-ambivalente, normalidade. Pelo exposto, aliás, aceito por analistas do mundo inteiro, vemos que a psicose tem fundamentos anteriores à histeria. O tipo de moléstia psíquica irá ser determinado pelo grau de regressão a uma dessas fases. Caso seja antes dos 6 anos, teremos as várias psicoses e a tendência compulsiva. Porém, sempre haverá o fator de imaturidade, porque se o indivíduo fosse maduro, jamais chegaria à doença mental. De outro lado, a histeria tem muitos elementos das outras fases, seja uma ideia fixa, a tendência para se sentir perseguido, atitudes estranhas, análogas às do esquizofrênico, etc. É difícil de se saber o quanto de psicose existe na neurose. O problema é apenas uma questão de grau, para que se possa diagnosticar. Evidentemente, a fase mais característica no indivíduo é aquela na qual ele encontra. Por esse motivo, no final deste livro, no capítulo Psicose e Neurose, acreditamos nos sucessos do Dr. Rosen, quando empregou a sua análise direta no tratamento de esquizofrênicos. Os seus atos funcionaram como uma espécie de choque elétrico, tal a intensidade dramática produzida no espírito de seus clientes. De modo geral, tenho a impressão que, pelo menos, metade de todos os doentes psíquicos sofre de histeria, sendo tratados não apenas psicanaliticamente, mas também psiquiatricamente. Vamos continuar esse estudo no nosso próximo encontro. Esse estudo é muito abstrato e deve ser estudado com muito cuidado. Ouça várias vezes esses estudos para se aprofundar. Veja os vídeos do Dr. Norberto Kepp, da doutora Cláudia, sobre esses temas, porque vai ser de grande ajuda. Concentre-se, relaxe seu corpo e abra seus canais para o conhecimento e para o estudo. Namastê. Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi e vamos dar sequência ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção a esses problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Capítulo 2, a histeria, típica doença da alma. Falar atualmente em histeria pareceria um assunto ultrapassado. Alguns terapeutas acham mesmo que esse tipo de doente está deixando de existir para surgir outros. Em minha modesta opinião, acho que a mais típica neurose, que é uma doença da alma, é justamente a tão falada e discutida histeria. Freud encontrou nesse doente
sinais evidentes de insatisfação afetiva, de recalques e repressões. Mira e Lopes classificou-os muito bem como imaduros. A medicina antiga sempre pensou que somente as mulheres seriam histéricas, tendo tirado essa palavra do vocábulo grego histero, que significa útero. No entanto, tanto a mulher como o homem podem ser igualmente histéricos, porque podem ser infantis e irresponsáveis. Deste modo, são acometidos com facilidade por fatos que em pessoas maduras passariam despercebidos. Por este motivo, o tratamento analítico foi criado devido às experimentações nesses doentes e obtém resultados notáveis caso o terapeuta seja experiente. Mas tem que haver uma pequena explicação sobre a acentuada alteração dos sintomas de histeria. Antigamente, ela se caracterizava por chiliques, pelos desmaios e pelos gritinhos de medo. Hoje, pelo fato de ter sido desvendada pelos estudos analíticos, o doente usa de outros recursos. Por exemplo, pelo esnobismo. O indivíduo usa de 1000 outros artifícios conforme a aceitação da época. Se antes o homem preferia a mulher melindrosa, agora se volta para as artificiais. O histórico tem esse senão de adaptação. Como não é maduro, vivendo sempre na dependência, usa dos meios mais adequados para conseguir seus fins. Podemos afirmar de modo geral que a base principal da neurose repousa numa personalidade histérica, que poderá evoluir para outros sintomas. A terapia está em relação com o grau de evolução psicopatológico. Caso haja um processo de angústia, a psicoterapia tem que resolver não apenas a sintomatologia mais dolorosa, que é esta última, mas paulatinamente amadurecer o elemento infantil, que é o fundamental. Então, da histeria decorre as obsessões, as depressões, a angústia, as manias, as fobias, a catatonia, a paranoia, a psicose maníaco-depressiva, a esquizofrenia e a epilepsia, etc. Então, vejam bem que da histeria decorrem uma série de distúrbios que só podem atrapalhar a vida da pessoa. Então, prestem atenção nesse texto que foi lido e, assim que puder, consulte também os vídeos do Dr. Norberto sobre esse tema e também o seu livro. Relaxe bem seu corpo, concentre-se e procure evoluir realizando a análise individual e a grupal. Isso vai nos fazer muito bem, porque eleva a nossa consciência para um nível superior. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Somos a Casa de Lakshmi e temos vários cursos gratuitos para você. Cursos de yoga, terapia, de yoga do riso, reiki, meditação, relaxamento e o curso de psicanálise transpessoal. Vamos ter também o curso de polarização. Venha participar conosco, divulgue para seus alunos, para auxiliar o planeta, para seus alunos e amigos. Se você tiver alunos ou clientes, divulgue em seus grupos. Quando divulgamos um trabalho digno,
nós estamos fazendo um trabalho de amor ao próximo. Isso é necessário. Hoje vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, sobre psicossomática. Capítulo 1, a vida. Muitas pessoas neuróticas dizem que acham que a existência humana se passa num enorme palco, onde o Criador seria espectador, pois contemplaria a semelhança de uma representação teatral o nosso movimento do nascimento à morte. Todos os nossos sofrimentos e alegrias seriam apenas parte de um enredo, como as novelas de capítulos das televisões. Aliás, não existe uma definição exata para a vida. O que ela significa? Qual a sua finalidade? O filósofo vai achá-la como algo ideal ou pessimista, conforme sua orientação. O teólogo vai vê-la em função de um fim, em Deus. E a ciência? A biologia a vê como um ciclo fechado que vai da concepção à morte, cedendo depois lugar a uma nova geração que se sucede ininterruptamente. A psicologia, ou melhor, a psicanálise, procura os seus fundamentos em algo mais profundo. A vida não seria uma coisa apenas orgânica ou como um palco de divertimento para o Criador, mas algo necessário para que haja o universo com tudo o que já se realizou. A vida é algo intrínseco. A vida é algo intrínseco. A própria natureza, não o seu começo, mas a sua perfeição. O resultado feliz de tudo que foi feito, pontificando na existência do homem. Este é a coroação de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Quando se contempla uma árvore que cresce e abre seus galhos para os céus, onde os pássaros fazem seus ninhos, dá sombra, oxigênio e beleza, não dizemos que esse ato é destituído de sentido. Muito mais ainda a vida do animal e no homem que pode compreender e mesmo continuar a criar a obra inacabada do universo. Deste modo, vamos chegar à conclusão que o ser humano é necessário para a harmonia dos mundos. Caso contrário, podemos fazer a ideia de como seria inóspita a Terra com tudo o que contém. Outro fato que se observa constantemente é o lema quase universal, hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas, esse fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva,
valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, tamanho da casa e o último tipo de automóvel são muito mais importantes que uma biblioteca ou que uma grande honestidade. Assim sendo, a vida tornou-se algo pesado, difícil de ser carregada. A luta no plano puramente material é muitas vezes mais complicada, porque além de não ser muito adequada ao homem, não lhe dá tanta satisfação quanto os outros valores psicológicos. Importante é o ser e não o ter. Temos ainda que considerar os problemas oriundos do complexo de Édipo, quando víamos o pai como rival em relação ao amor à mãe, sofrendo a tentação de eliminá-lo de qualquer modo, a fim de dar livre expansão às nossas necessidades instintivas. A nossa atuação no mundo é algo muito mais passivo, porque nós recebemos a vida gratuitamente e, relativamente, muito pouco podemos fazer para mudar o destino. Somos frutos não apenas da hereditariedade, no que diz respeito à sanidade fisiológica, como principalmente do meio ambiente. Nosso grau de equilíbrio ou de neurose está condicionado aos seres que nos educaram e com os quais tivemos contato na primeira infância. A ciência nunca esteve tão adiantada como agora. E, no entanto, a maioria dos mistérios da natureza permanecem insolúveis. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo perdido nos seus intrincados problemas intrapsíquicos, sendo obrigado a criar exércitos altamente armados, hospitais, sanatórios, prisões e fábricas enormes de medicamentos para cuidar da própria sobrevivência, como se não tivesse o direito de viver. O homem é lobo a outro homem. Diz com muito acerto o conhecido ditado: por mais que a civilização evolua e ele vista uma pele de cordeiro melhorada, conserva no fundo todo o rancor e periculosidade do tempo em que estava nas cavernas e tinha o mesmo comportamento das feras. Enfim, pouca coisa ele tem trazido em tantos séculos de existência, no sentido de resolver definitivamente o ódio que abriga no coração. Hoje em dia, sabemos que o assassino é um sádico, que o doente um masoquista e que o blasfemo é um imaturo, mas não os conseguimos curar. Os problemas intrapsíquicos constituem uma pesada carga que impede o desenvolvimento normal do indivíduo. Há tanto que fazer em prol do bem-estar humano e, por causa desse peso patológico, pouco conseguimos fazer, seja no aspecto social, científico, político, etc. Praticamente tudo está para ser realizado. A fome, graça em grande número de nações e o subdesenvolvimento é um flagelo que assola mais da metade do planeta.
e não conseguimos corrigir tal situação. Por quê? Victor Frankl, famoso analista vienense, explica que o homem vive ainda psicologicamente antes da descoberta de Galileu, quando se julgava que a Terra fosse o centro do universo. Prestem atenção nesse texto que foi lido e depois concentre-se e realize uma meditação no silêncio. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto da Rocha Kepp. Estamos iniciando o capítulo que fala sobre as neuroses. Vamos ver um trecho de análise feita pelo Dr. Norberto. O Sr. J.M. teve um sonho realmente interessante. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma voz me disse: você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam como indivíduo. Deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante. É uma experiência que servirá para os demais tirarem proveito. O que deve realmente preocupá-lo, isso dizendo o analista, é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos. O cliente: o que seriam das hipóteses se não houver um campo que se comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com sinceridade aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Nesse momento, essa mesma paz que tem o santo, tem o criminoso. O terapeuta: tudo que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão, e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade. Paciente: quando os homens estiverem suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral, e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, essa daí era uma análise. Continuando. Outro fato que se observa constantemente é o lema quase universal: hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas,
Esse fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva. O valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, o tamanho da casa e o último tipo de automóvel são muito mais importantes que uma biblioteca